Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Andressa Costa e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre anestésico. O anestésico, na verdade, ele é um grande tabu na área da micropigmentação. Ele divide opiniões entre profissionais e renomados, inclusive, da nossa área. Existem pessoas que defendem muito o uso do anestésico desde o primeiro passo do procedimento e existem pessoas que defendem o uso do anestésico a partir do segundo passo, que seria depois da primeira passada de fios, certo? No meu primeiro curso de micropigmentação, eu aprendi que a gente não podia passar anestésico na primeira passada de fios, porque a pele iria enrijecer e o pigmento não iria aceitar de forma correta na pele, certo? Com o passar do tempo, no primeiro curso, eu segui todas as regras como eu aprendi, porque eu era leiga na área, não estava por dentro de tudo que todo mundo falava, então eu fui aceitando tudo que me ensinaram na primeira vez. Com o passar do tempo na minha profissão, eu fui lendo artigos de revistas, fui lendo artigos de pessoas que trabalham na área há muitos anos e que são renomadas e que têm nome, inclusive, né? E eu li e tirei minhas próprias conclusões também a partir da experiência que eu estava tendo no dia, né? No dia a dia, trabalhando com isso. Que eu acredito particularmente que o anestésico ele não tem influência na aplicação correta do pigmento na camada da pele, a não ser que você demore mais de 1 hora ou mais de 2 horas para fazer o procedimento e deixe essa pele anestesiada, tá? Como que se faz corretamente, né? Primeiro você faz o esqueleto, e depois você já vem aplicando o anestésico, abrindo os poros da sua cliente e aplicando o anestésico. Assim vai evitar que ela sinta dor, você vai poder vender um procedimento que vulgo indolor, né, zero dor, isso vai chamar muito mais atenção e você vai conseguir trabalhar com muito mais facilidade, porque é muito ruim trabalhar em uma pele ou em uma cliente que está sentindo muita dor, que está sendo desconfortável, né? Existem técnicas utilizadas para que a gente implante o pigmento, faça a primeira passada de fios de uma maneira tão superficial que a cliente vai sentir menos dor do que se a gente fizesse a primeira camada de fios já fazendo uma passada só de fio sem precisar repassar o fio depois, né? Para a gente falar de anestésico, a gente precisa entender um pouquinho que existem diversos tipos de anestésicos e diversos componentes que compõem, né, obviamente, o anestésico. Existe anestésico para pele aberta e existe anestésico para pele fechada. A diferença é que o para pele fechada, a gente precisa deixar alguns minutos antes, ou pelo menos uma meia hora antes, para fazer efeito. Esse anestésico, sim, eu concordo que tem um poder de enrijecimento maior da pele, porque vai ficar bastante tempo ali fazendo efeito, né? E vai enrijecer a nossa pele a ponto de não permitir que o pigmento entre na camada correta. Porque a gente tem que lembrar que estamos fazendo um procedimento extremamente superficial. Então, pode ser que o anestésico crie uma barreira ali na subcutânea da epiderme, tá? O anestésico para pele aberta, ele tem que ser trabalhado de uma maneira um pouco mais rápida. Então a gente abre os poros da nossa cliente ou faz a primeira passada de fios e implanta o anestésico, né? Ali ele já vai pegar na mesma hora e existem alguns anestésicos que contêm o vasoconstrutor, que é a epinefrina, que impede a saída de sangue. Existem algumas peles que dão uma leve sangrada, não é nada demais, mas a gente tem que lembrar que a gente está lidando sim com pele, com cada organismo e cada pele é diferente uma da outra e pode ser que saia um pouquinho de sangue. A epinefrina, ela é outro tabu dentro da micropigmentação, né? Existem pessoas que são contra o uso da epinefrina porque ela é uma substância proibida, enfim. Porém, eu já conversei com várias amigas minhas que são médicas, já tive várias reuniões com outras pessoas
perguntando sobre a epinefrina, tirei ideias de várias pessoas, opiniões diferentes, né? E qual que é o maior problema da epinefrina? Se usado em grande quantidade, ele pode causar taquicardia, mas isso a gente está falando em doses exageradas. Na micropigmentação, o procedimento vai durar no máximo 1 hora e meia. Então não tem como o poder da epinefrina que a gente utiliza no anestésico manipulado dê algum tipo de reação na nossa cliente dessa maneira, né? Então não tem por que não usar a epinefrina se você consegue manipular junto. Eu prefiro 1000 vezes porque fica muito mais bonito o nosso procedimento, na hora de tirar a foto fica branquinho ao redor, e o branquinho ao redor, se vocês não sabem, é porque ele expulsou o sangue daquela área, né, e deixou bem branquinho porque ali não tem mais circulação sanguínea, então é por isso que fica branquinho ao redor. Isso dura no máximo uns 15 minutos, 20 minutos, se vocês param para perceber o procedimento que vocês estão fazendo. Então, não tem realmente risco nenhum contra a vida da nossa cliente, tá? Sobre o fato de a pele enrijecer e não entrar o anestésico, eu não consigo concordar porque se a gente vai colocar o anestésico em alguma parte, em algum momento do nosso procedimento a gente vai colocar anestésico, certo? Então por que não colocar desde a primeira vez que você vai fazer o procedimento na pele da sua cliente? Por que fazer a tua cliente passar dor desnecessária ou incômodo ou desconforto que seja, lembrando que a dor ela é muito particular, tem cliente que não vai sentir absolutamente nada e tem cliente que só de tirar os pelinhos com a pinça já sente muita dor. Então por que você vai fazer a sua cliente passar esse desconforto em uma primeira passada de fios, se na segunda passada de fios você vai aplicar o anestésico? Então não faz o menor sentido. Essa teoria de que enrijece a pele e que não deixa o pigmento entrar, já cai por terra quando tu para pensar que em algum momento você vai passar o anestésico e em toda a parte do teu procedimento você vai estar implantando pigmento na pele da sua cliente, né? Então não faz o menor sentido a gente deixar a nossa cliente passando dor desnecessariamente se a gente tem um anestésico ali, a gente tem uma coisa que vai nos auxiliar a ter um procedimento mais tranquilo, a deixar a nossa cliente com uma experiência mais agradável na micropigmentação, porque muitas delas já vêm com um trauma, porque uma amiga falou, a vizinha falou que dói, e elas já vêm perguntando, vai doer, então ela já vem predisposta a sentir uma dor meio que insuportável. Então quando você apresenta para sua cliente um procedimento com uma dor extremamente suportável ou praticamente sem nenhuma dor, você já conseguiu ganhar pontos, você já conseguiu fazer o seu nome, você já conseguiu ganhar a confiança daquela cliente, com certeza ela vai te indicar para outras pessoas, né, do grupo de amizade dela e do círculo de convivência dela. Como eu falei para vocês, no começo da minha carreira eu não utilizava anestésico na primeira passada de fios. Então eu tinha muita dificuldade em fazer essa primeira passada de fios porque a minha cliente sentia dor. Eu fazia um fio muito superficial, muito fino, e isso acabava me prejudicando porque eu acabava perdendo o esqueleto e não conseguia concluir de uma maneira com excelência, né, a primeira passada de fios, que para mim é a mais importante na micropigmentação, é a que vai mandar se vai ficar bom ou não o teu trabalho, né, porque quando você faz uma primeira passada de fios perfeita e consegue fechar aquele quadradinho, deixar ele certinho, como você tinha projetado na sua mente e colocar ali, é muito mais fácil depois você concluir os outros fios de ligação, né, os intermediários, porque você só vai fazer ele no meio da sobrancelha e não mais nas extremidades. Se você perde a extremidade, dificulta muito mais finalizar o trabalho na tua cliente. Então, para mim, começar a usar o anestésico desde a primeira passada de fios foi primordial para o meu trabalho ter mais excelência. Depois que eu aprendi isso, eu fiz um curso de especialização e nesse curso eu aprendi isso. Eu não tinha confiança para fazer isso porque eu já tinha uma mente, né, predisposta a achar que o anestésico ia enrijecer e o pigmento não ia pegar. Então eu comecei a ler, como eu falei para vocês, e entender
entender que realmente não fazia o menor sentido a gente usar em algum momento do procedimento anestésico e deixar a cliente passando dor no começo do procedimento. Então, eu comecei a usar e comecei a perceber que os resultados eram os mesmos, inclusive até melhores, porque eu conseguia trabalhar com muito mais calma, com muito mais segurança na pele da minha cliente. E, consequentemente, isso gerou uma confiança dela comigo, porque eu falei que não ia doer e realmente não doeu, né? Então, no primeiro ano de carreira, eu fiz várias clientes sem anestésico, peço desculpas a elas, inclusive, e depois, mais de 1000 procedimentos eu já tenho com anestésico desde a primeira passada de fios e realmente não tem problema nenhum, e eu acredito que tem até melhorado o meu desenvolvimento profissional. Outra coisa que eu percebi e que eu faço sempre e dá muito certo é finalizar o meu procedimento passando uma camada de anestésico, deixando agir por pelo menos 2 minutos em cada sobrancelha, tirar, né, o anestésico e deixar a cliente ir embora, só passar a pomadinha. Por quê? Porque o anestésico, ele realmente tem o poder de enrijecer a pele. Então, quando a gente implanta o pigmento, a pele tá ali, ela tá aberta, porque a gente fez uma ferida na pele da nossa cliente. Por mais superficial que seja, a gente tá com uma ferida aberta na pele da cliente. Então, a gente coloca o anestésico, ele vai enrijecer a pele, consequentemente, ele vai fechar, certo? Essa pele. E o pigmento, ele vai entrar muito mais, ele vai aderir muito mais e penetrar muito mais na pele da nossa cliente, certo? Ele vai fixar melhor e quando ela voltar você vai ver, você vai perceber que teve um poder de fixação maior, reteve muito mais pigmento na pele que você fez isso. Eu já fiz uns testes em algumas clientes e realmente isso é algo que funciona. No meu dia a dia dá muito certo fazer isso. Fora que, como eu falei pra vocês, melhora muito na foto, deixa bem mais bonita a foto que a gente vai vender depois do nosso produto, né, o nosso procedimento, e isso realmente ajuda muito a reter o pigmento na camada correta da pele. Agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre cicatrização, sobre as influências da cicatrização na micropigmentação e um pouquinho também sobre cada tipo de pele para a gente poder entender o que ocorre ou como ocorre o processo da cicatrização. Falando sobre isso, a gente tem que lembrar que a nossa pele é o maior órgão sensorial do nosso corpo. Então, cada pessoa tem uma pele diferente e, consequentemente, tem uma reação diferente à micropigmentação, ao procedimento que a gente está fazendo, certo? Então, a gente tem que lembrar que existem vários fatores que influenciam na cicatrização. Além da perfeição e dedicação do nosso trabalho, existem fatores que são únicos e próprios de cada pessoa e que a gente tem que levar em consideração na hora da cicatrização. Um fato engraçado que aconteceu comigo. Teve uma cliente que fez a micropigmentação e logo em seguida ela engravidou. E ela me falou que subiu quase tudo, os fiozinhos que eu fiz, quase todos sumiram, clarearam bastante. E ela não ia poder fazer o retoque porque ela estava grávida, certo? E ela me perguntou o porquê que isso aconteceu com ela, sendo que eu sempre posto que o meu procedimento retém pelo menos 80% do pigmento, né? Então eu expliquei para ela que a gravidez, ela é uma bomba de hormônios e com certeza teve um fator de influência na hora da cicatrização e na hora de o organismo dela receber o pigmento, tá? 100% de certeza que foi isso. Ela entendeu, eu expliquei para ela que infelizmente quando a gente trabalha com o organismo, a gente não tem como prever o que vai acontecer. Ela também não tinha como prever que ela ia ficar grávida. E ela entendeu e ela vai refazer o procedimento quando ela ganhar o bebê e quando ela estiver amamentando, né? Mas a gente tem que entender isso, que fatores hormonais, que fatores emocionais, que alimentação, estilo de vida, tudo isso vai influenciar na hora da cicatrização, na hora da retenção do pigmento na pele da cliente.
E outra coisa que influencia muito também é o tipo de pele da nossa cliente e os cuidados que ela tem. Existem 3 tipos de pele, que é a pele mista, a oleosa e a seca. Na minha opinião, o melhor tipo de pele para fazer micropigmentação é a mista, porque a pele seca, ela é tão ressecada que ela vai sugar todo o pigmento que a gente implantar ali. Então, se por um acaso, ou por um erro, por um descuido, a gente implantar numa camada um pouco maior, mais profunda, aquele pigmento vai ficar ali para sempre, porque ele vai sugar de uma maneira, vai reter aquilo ali, porque ele quer realmente ter algo ali para nutrir, né, a nossa pele. Então, vai reter e vai ficar ali por muito tempo. A pele oleosa, ela tem uma camada de gordura na nossa... Então, vou explicar para vocês. Tem a subcutânea da epiderme, né? E tem a derme, que é a parte que a gente vê. A gente vai implantar o pigmento entre essas 2 áreas aqui. Uma pele oleosa, ela tem uma camada de gordura nesse meio aqui, ó, da subcutânea da epiderme com a derme. Então, ele vai fazer uma camadinha de gordura ali, como se fosse uma sopinha, um riozinho, e a gente vai implantar o pigmento ali, e em vez de ele entrar aqui na subcutânea, que é onde a gente precisa, ele vai ficar ali nadando, boiando ali naquela camada de gordura, e ele não vai conseguir entrar onde a gente precisa que entre, e consequentemente o pigmento vai sair ou vai esfumar, né? Hoje em dia temos técnicas que reduzem esse problema, que fazem com que a gente consiga implantar mesmo numa pele um pouco mais oleosa. Mas existem peles que são tão oleosas que quando a gente vai implantar o pigmento chega até a sair uma casquinha. Não sei se você já passou por isso, mas eu já passei várias vezes e já tive vontade de chorar na frente da minha cliente, pedir para ela ir embora e não fazer micro, porque vai acabar desperdiçando o dinheiro dela. Mas eu, como profissional, tenho que dar um jeito, tenho que fazer e trabalhar com excelência. Então, o que eu faço? Eu sempre espaço maior os meus fios e tento fazer um fio um pouquinho mais fino, deixar um pouquinho menos de trauma a pele da minha cliente, trabalhar com a pele mais limpa possível, sem nenhum trauma, sem nenhum machucado, né? Para que esse fio consiga ser implantado e consiga reter um pouquinho mais de pigmento, tá? E a pele mista é a mistura da pele seca com a pele oleosa, que seria perfeito, porque ela é a pele mais saudável para a gente trabalhar. A gente tem que lembrar também que micropigmentação não é uma ciência exata. Cada pele reage de uma maneira diferente, cada organismo vai reagir de uma maneira diferente. E a gente tem que ter domínio do assunto, entender a pele da nossa cliente, estudar a pele da nossa cliente naquele momento que ela deita na nossa maca, para poder entender e saber como trabalhar. Existem maneiras diferentes de trabalhar em cada pele. Não tem como eu trabalhar numa pele madura da mesma maneira que eu trabalho numa pele de uma menina de 18 anos. É impossível. Eu não vou conseguir ter o mesmo resultado trabalhando de maneira igual. Porque uma pele madura, ela tem uns cuidados que eu preciso ter diferentes da pele da menina de 18, certo? Pele oleosa também. Existe uma maneira diferente de trabalhar completamente singular, né? Do que uma pele mista, uma pele saudável. Outra coisa, existem peles, na minha opinião, que não tem indicação para micropigmentação, que a minha cliente vai deitar na maca e eu vou pensar, meu Deus do céu, ela não deveria fazer micro, porque ela realmente, eu sei com a minha experiência que vai ser um pouco mais difícil de pegar o pigmento e de a gente introduzir, né, de fazer um trabalho de excelência. Mas o que eu penso é que se eu não fizer, ela vai numa outra profissional e essa outra profissional vai fazer. E talvez não vai fazer com a consciência e com o conhecimento que eu tenho na área. Então eu vou dar o meu melhor. Quando a gente pega uma pele que ela é um pouco mais porosa, que tem os poros mais abertos, a gente vai fazer uma esfoliação na pele da nossa cliente, na área da sobrancelha antes. A gente vai limpar, vai dar uma hidratada naquela pele para depois começar a fazer a micropigmentação. Porque a gente realmente precisa tratar aquela pele antes de iniciar o procedimento.
Nem todas as clientes vão entender, a gente tem que entender isso, que nem todas as clientes vão entender que elas não têm uma pele saudável para fazer micropigmentação. Então, a nossa postura de conversar com ela e falar para ela que, olha, a tua pele, ela tá muito oleosa, a tua pele precisa de um cuidado antes de iniciar o procedimento, é o que vai mandar ela voltar ou não voltar a fazer o procedimento com a gente. Na maioria dos casos, eu também moro numa região onde as pessoas costumam ter uma pele um pouco mais saudável. Eu moro numa região litorânea, isso também influencia muito, né? São peles mais claras, eu moro em Santa Catarina, e então são peles mais claras, são pessoas que cuidam um pouco mais da saúde, da pele, da beleza, um pouco mais vaidosas, né? Isso conta muito, não pegam tanto sol, porque a gente tem as 4 estações aqui bem definidas. Então, pessoas de região, a gente percebe que pessoas de região um pouco mais de norte, nordeste, têm uma pele um pouco mais enrijecida, um pouco mais oleosa, porque elas pegam mais sol, tem mais calor, né? Então, tudo isso a gente tem que entender que influencia na hora de fazer um procedimento. A gente não pode simplesmente engessar algo que a gente aprendeu ali no primeiro curso, ou que a gente ouviu uma pessoa falar e pegar só a teoria, porque na hora da prática às vezes não é bem assim. A gente tem que entender a necessidade da pele da nossa cliente antes de iniciar o procedimento e entender os riscos também. Eu costumo ser muito sincera e honesta com a minha cliente. Quando eu vejo que ela tem uma pele que não vai fixar muito bem ou que vai precisar de um retoque, eu sempre converso. Olha, provavelmente a tua pele vai precisar um pouco de um retoque, porque ela é um pouco mais oleosa, mas nada que não vá resolver, né? Tem estratégias, tem dicas aí que fazem com que o pigmento fixe melhor. Uma delas é o pigmento ser orgânico, né? Porque ele é biocompatível, ele vai aderir muito melhor à pele. E outras são dicas que a gente vai atuar na prática, que é a gente mostrar, né, para vocês como que faz um fio numa pele oleosa, como que faz para ter um pouco menos de trauma, como que faz para a distância entre esses fios para poder fixar melhor e na hora da cicatrização eles não se juntarem, né, não se tornar uma coisa só. E também a marca do pigmento que a gente vai usar, né, porque é um pigmento de qualidade, ele é extremamente concentrado e ele tem um alto poder de fixação e de pigmentar realmente aquela pele. Então isso vai ajudar muito também na hora da nossa cicatrização e na hora da implantação do pigmento na camada correta, né, na hora da implantação do fio. E, consequentemente, tudo isso que eu tô falando aqui é para que a gente tenha um resultado melhor no pós e não na hora. Porque eu sempre falo que na hora é muito fácil fazer uma sobrancelha perfeita, ela vai ficar bem bonita. Mas depois é que a gente vai ver o real resultado do nosso trabalho. E eu não gostaria, como eu não gostaria para vocês, que fosse frustrante, né? Eu gostaria que fosse algo de sucesso, onde a gente se orgulha. Tem várias clientes que vêm fazer retoque de 1 ano, de 2 anos comigo, e eu fico orgulhosa de ter conseguido implantar o pigmento na camada correta e de os fios estarem lá perfeitos, como eu fiz no primeiro dia. Claro, eles estão mais opacos, né? Não tá com aquela cor toda, com aquele brilho todo, porque ele vai se desgastando com o passar do tempo, às vezes um pouco acinzentados, porque existem pigmentos que vão degradar para o cinza, existem pigmentos que vão degradar para o vermelho, isso já é outro assunto, mas o que eu uso ele sempre vai degradar um pouquinho para o cinza, e isso não é culpa minha, né? É uma questão do pigmento mesmo, uma questão de tempo, enfim. Mas o fio tá sempre certinho, nunca tá esfumado. Isso é um motivo de orgulho para mim, né? E é um motivo também de eu dominar o assunto e de as minhas clientes indicarem para outras clientes. Por quê? Porque elas vão falar, eu fiz a minha micropigmentação com a Andressa e após 1 ano ela ainda tá bonita. A minha amiga fez a micropigmentação contigo e 2 anos depois, agora que eu fui descobrir que ela fez contigo, e ela ainda tá maravilhosa a sobrancelha dela. Então é muito gratificante a gente ouvir isso de uma cliente, né?
quem ama a profissão, quem não faz só pelo dinheiro, é muito gratificante ouvir uma coisa dessa. E para ouvir isso, a gente tem que estudar muito, a gente tem que se dedicar muito e a gente tem que entender que às vezes a teoria ela não vai ser válida. A gente tem que entender que é a prática do dia a dia e a gente entendendo aquilo ali, estudando aquilo ali e testando coisas diferentes, não se acomodando naquilo que a gente aprendeu lá 1 ano, 2 anos atrás, não engessando o nosso conhecimento, que a gente vai conseguir ter um resultado melhor. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, me segue nas redes sociais, eu vou deixar tudo aqui embaixo e na descrição desse vídeo vai ter um link para você participar do meu grupo no WhatsApp. Espero que esse conteúdo seja enriquecedor para você, que realmente faça diferença na sua vida e na sua área profissional. Um beijo!